mim, lá está, quando decidi despedir-me em fevereiro, na verdade, deste ano, decidi que era até ao final do ano, era o meu prazo. Até ao final de 2023 era o meu prazo para decidir, ok, isto realmente, dedicando-me a isto a 100%, dá, não dá? Porque isto é muito, às vezes é um mundo muito bonito, não é? De, vamos criar valor, vamos fazer isto, mas se não houver dinheiro para pagar as contas, é muito bonito, mas se não transformarmos aquilo num negócio qualquer, pelo menos para pagar as contas e sobrar algum, vale o que vale, não é? É o que eu ando sempre bem. No final do dia, para mim se não é aquele barulhinho de caixa registradora, cachim, Certo. cachim, não é um negócio. Sim, é um sim, passatempo. exatamente. É um giveaway. Inicia-se uma sociedade porque se entende que a questão da união faz a força, ou qualquer outra interpretação que queiras dar. Perceber que nós sozinhos ficamos um bocadinho limitados até onde é que conseguimos ir, e que se juntarmos a outras pessoas que partilhem dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, não necessariamente dos mesmos ideais, mas que a coisa funcione bem, que se juntarmos várias pessoas, A complementaridade, não é? leva-nos muito mais longe, não é? Aquela ideia do sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É um bocadinho essa a ideia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do The Doers Podcast. Segunda-feira, 6 da manhã, aqui estamos nós, como não podíamos faltar, para vos entregar uma história, uma experiência, uma jornada de um verdadeiro doer, que é exatamente isso que nós entregamos aqui a vocês. Um podcast sem bullshit, sem cumbaiás, sem mimimis, sem contos de fada ou sonhos cor-de-rosa. A verdadeira história sobre empreender, as dores de empreender, de uma forma nua, de uma forma crua, para que vocês, empreendedores, entendam a jornada de outros fazedores que têm as mesmas dores, porque todos os dias calçam as mesmas sapatilhas do que vocês. E para isso hoje tenho comigo o Sérgio. Sérgio, bem-vindo aqui ao nosso... Bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, aqui ao nosso espaço, aqui à nossa comunidade, a esta comunidade de fazedores que nós estamos a construir e queremos puxar para esta comunidade verdadeiros fazedores, pessoas que nos podem também inspirar, mas acima de tudo passarem a sua jornada para que os empreendedores, os pré-empreendedores que nós temos ali do outro lado entendam que estamos todos no mesmo barco. É o mesmo desafio para todos. Não há fórmulas mágicas, há trabalho, há consistência, há talento, há inteligência, há decisão, há consciência, há um conjunto de coisas, mas que efetivamente no final do dia estamos todos a fazer acontecer e temos todas as mesmas dores. E por isso, Sérgio, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por teres aceito também naturalmente este convite de estar aqui connosco. E hoje naturalmente temos aqui um quê de especial também com a tua presença, porque é um tema que eu acho que cada vez mais a área em que tu empreendes, cada vez mais eu acho que vai capacitar as novas gerações de terem um futuro melhor. E por isso é uma área que eu pessoalmente tenho muito interesse, a área da literacia financeira, e já vamos falar sobre o teu percurso a empreender na área da literacia financeira. Tu és um empreendedor que tem esta missão de certo. educar, de dotar pessoas de maior capacidade, que a literacia financeira dessas pessoas seja melhor, seja mais evoluída, seja mais consciente, onde nós estamos num país, curiosamente, agora já não me lembro da percentagem, mas é uma coisa mesmo ridícula, tipo 1-2% da quantidade de pessoas que não fazem planeamento financeiro familiar, não é? Que não sabem no final do mês em que rubricas é que gastaram o seu dinheiro, não sabem qual é que é a percentagem de despesas essenciais, despesas não essenciais, não sabem o que é uma poupança, não sabem o que é um fundo de emergência, não têm esta sensibilidade, esta educação. E isto tem muito a ver com o sistema de educação onde nós fomos, onde nós crescemos, e por isso a tua missão é muito nobre, porque eu acredito que as próximas gerações vão mesmo mudar pelo conhecimento e pela consciência que tenham na componente financeira. Por isso, Sérgio, certo. Vamos a isso, vamos falar lá. sobre empreender. Temos ali certamente a nossa comunidade sedenta de entender
como é que este doer está a fazer a sua jornada, e nós às vezes brincamos aqui um bocadinho, né, que é doer, é fazedor, mas se nós trocamos ali no final da palavra doer o E e o R, fica dores, não é? Certo. Portanto, são as verdadeiras dores dos empreendedores, e certo, puxamos lá atrás, Sérgio, para entender onde é que tu começaste a empreender e porque é que tu começaste a empreender. Qual foi o chamamento? Então, eu já me considero um doer com todas as dores associadas há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com 16, por opção, felizmente, não num caso de necessidade. Comecei a trabalhar aos 16 anos porque sempre quis começar o mais cedo possível a fazer coisas. E então ainda estudava na altura, no 10º ou 11º ano, e comecei a trabalhar e comecei a perceber que o mundo do trabalho e do fazer coisas me agradava bastante mais do que necessariamente o mundo académico. O que me levou a desequilibrar um bocadinho nessa altura e a deixar de estudar no 12º ano, porque apaixonei-me pelo mundo do trabalho e do fazer coisas e esqueci-me do outro lado, mas também ao fim de pouco tempo percebi que claramente a parte da formação, académica ou não, e agora já percebo que a formação é muito mais do que académica, mas naquela altura, no 12º ano, estava muito aí, e daí ter retomado na altura os estudos, sempre continuando a trabalhar. E foi quando entrei na faculdade de licenciatura em gestão em 2008 que eu comecei a ter o primeiro contacto mais a sério com este mundo das finanças pessoais, porque lá está, eu já tinha na altura 2 ou 3 anos de trabalho, de ganhar algum ordenado, ter algumas responsabilidades e começar a perceber que tinha tomado decisões muito erradas com o meu dinheiro nestes primeiros anos. E então entro numa licenciatura de gestão e não tenho absolutamente nada sobre este mundo das finanças pessoais. E eu na altura comecei a ficar muito preocupado, então se eu estou aqui no curso, ou num dos cursos que teoricamente me prepararia melhor para isto, e eu não tenho nada, então o que é que acontecerá à malta da medicina, da engenharia? Físico-química. Exatamente. Como diz o outro. Se eu estou aqui, tenho os meus colegas de contabilidade, de economia, e ninguém está a aprender nada sobre as suas finanças pessoais, então temos um problema, não é? Porque se as pessoas que vão estar a trabalhar na área financeira e económica não estão a aprender nada para as suas finanças, o que é que acontecerá a todos os outros? Quem não sabe gerir o seu próprio dinheiro nunca vai gerir o dinheiro dos outros. Exatamente. Das empresas. Exatamente. Seja o dos outros, empresas dos outros ou as nossas próprias empresas, porque a coisa não é. E percebo agora, 15 anos depois, que as coisas não são assim tão diferentes nessa perspectiva. E por isso eu diria que o meu percurso nas finanças pessoais começou aí em 2008, na altura, no primeiro tempo da faculdade, com 2 colegas que já estavam aqui uns furos à frente neste percurso, e eu comecei realmente a aprender muito com eles e comecei a aprofundar muito este tema. Fiz a licenciatura, fiz o mestrado, absolutamente nada sobre isto, mas comecei eu próprio. Ainda foste ao mestrado só para ter a certeza? Ainda fui, né? só para ter a certeza. Para falar com propriedade, não é? Deixa cá ver. Numa outra faculdade diferente, deixa-me lá ver se num outro sítio, num nível superior, se isto é diferente, e não foi. Foi exatamente o mesmo desafio, não haver absolutamente nada. E entretanto, ao longo destes anos todos, eu fui por mim próprio, aprofundando, aprendendo, aplicando, e comecei naturalmente a ajudar os amigos, os colegas, os familiares, tinham aqui umas dúvidas, e isto foi naturalmente começando por aí. Eu comecei a ser um doer nesta parte de literacia financeira dessa forma, com as pessoas que naturalmente estavam ali mais próximas de mim, que queriam aprender, que não sabiam absolutamente nada. Eu tenho de memória, isto seria para aí 2014, 2015, de ter um colega meu do meu trabalho de me dizer, se eu for ao site do meu banco, eu não percebo nada do que lá está. E como eu, se calhar muitas outras pessoas também não percebem. E ele dizer nessa altura que devias começar qualquer coisa. Isto era quando as redes sociais estavam a começar a aparecer com maior expressão, maior boom aqui, e os blogs e não sei o quê. E ele a dizer, devias começar qualquer coisa, porque como eu não percebo, se calhar muitas pessoas também não percebem, e tu percebes e tu explicas bem, e por isso devias começar qualquer coisa. Começamos então mais ou menos na mesma altura. Sim. Também foi em 2014, 2015 a entrar no digital, nos blogs, etc. Eu nessa altura lancei um blog, só que lá está, falhou uma coisa que já tocaste, que é a consistência. Não estava no momento certo, e aquilo, fiz qualquer coisa, mas acabou por morrer relativamente rápido, e depois aceleramos para... Esse é sempre, não é um erro, não é? Porque eu acho que não é uma questão de errarmos, mas está sempre no cardápio. Está, sem dúvida. Sim, em 90% dos casos, toda a gente falha nas primeiras vezes, certo. E depois, mas nas primeiras vezes o erro, que eu não gosto de chamar erro, mas o erro da consistência está sempre lá. É normal, não é? É normal isso acontecer. Sim, sem dúvida. Isso foi o primeiro passo. Ou seja, comecei porque percebi que era uma área onde eu gostava muito de trabalhar, podia trabalhar, acrescentava valor, e depois falhou a consistência naquela fase.
E entretanto andei, desde essa altura até 2020, sempre nesta... E como é que se chamava o blog? Ainda existe esse blog ou já... Já morreu mesmo, já nem me recordo como é que ele se chamava, Ok. porque aquilo não era só finanças, era ali um bocadinho mais desenvolvimento pessoal, com Ok. algumas finanças, porque foi um tema que também sempre me agradou, o desenvolvimento pessoal, e ainda vemos de lá chegar, e que estava no fundo muito relacionado, Sim, não é? que na verdade é isso, não é? Porque se não houver uma transformação em ti, se Certo, tu não te transformares, as pessoas podem te dar todo o conhecimento do mundo, podem te dar as melhores ferramentas, podem te dar os melhores frameworks, podem te dar pá, o beabá, está Certo, aqui, certo. está aqui o segredo dourado. Mas se tu não estiveres preparado para receber esse conhecimento, se não estiveres na maturidade certa para receber o conhecimento passa por ti Certo. e tem zero de impacto, não é? Por isso é que eu costumo dizer, não é? Às vezes as pessoas têm efetivamente de estar preparadas para o conhecimento que estão Sem a receber. dúvida. Porque Sim, se não sim, sim. estiverem, estás a entregar ouro em barra e as pessoas nunca Certo. vão ver ouro em barra, vem em lata Certo. à frente delas, não é? Sim, eu nessa altura tinha o conhecimento, mas não estava preparado para o entregar. Acho que nessa altura era o meu próprio desafio, é que não estava ainda preparado para conseguir entregar o ouro que eu já tinha. Isso mudou em 2020. Eu, entretanto, mudei-me de Lisboa para o Porto, porque eu sou de Lisboa, mudei-me no início de 2020 para o Porto. Entretanto, começa a pandemia e começa um aborrecimento tremendo. Mas o que é que tu fazes de 2015 até 2020? O que é que estavas a fazer profissionalmente? Eu trabalhei na área financeira, muito Ok. na área de compras, fiz contabilidade, fiz Ok, vendas, ok, ok. mais recentemente, isto já depois de 2020, recursos humanos, eu fiz muita Ou coisa seja, dentro da área tinhas side empresarial. projects, não é? Tinhas Sim, sim, projetos teus, mas continuavas a trabalhar Exatamente, sim. dentro de uma organização por conta de outra. Exatamente, sim. Ok, E foi isso que ok. fui fazendo em diferentes áreas, sempre muito ligado à área da gestão, lá está, porque a minha Certo, formação era a certo. coisa que eu gostava de fazer, e fui criando estes side projects ao longo do tempo, e lá está. E em 2020 acabou por ser mais um momento, em maio, em que eu fiquei com aquele bichinho do que tinha feito antes e pensei, pá, eu gostei daquilo, aquilo estava a correr bem, mas não era o timing certo. Entretanto, já tinha mais 5 anos de aprendizagem e de experiência. Claro. E veio a Covid e meteu-nos nos confinamentos, não é? E aí juntou-se um profundo aborrecimento, o que para um doer é um problema, não é? Querer fazer coisas e está tudo fechado em casa, não vê nada para fazer. E então no final de maio de 2020, dia 27 de maio, foi quando comecei o meu projeto chamado Finanças dos 90, foi o primeiro nome, dos 90 porque era direcionado à geração millennial, na qual eu me insiro, e daí ser muito mais fácil comunicar, não é? Para as pessoas que passam pelas mesmas dores, que estão no mesmo momento da vida que eu, que comunicam da mesma forma, e então comecei esse Finanças dos 90, partilhar conteúdo, página de Instagram, site, etc, partilhar conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos, poupança, tudo isso. Nunca na ideia, nessa fase, de fazer disto eventualmente um negócio. É na perspectiva do, opá, eu sei isto e eu sei que as pessoas querem aprender sobre isto, vamos começar a entregar isto. Partilhar, entregar valor. Entregar valor. Nunca nessa ideia de monetizar isto de alguma forma. Mas a verdade é que relativamente rápido houve essa oportunidade de monetizar. Porque ao fim de, sei lá, 3, 4 meses, tive uma mensagem, acho eu, no Instagram, a perguntar se eu fazia algum tipo de consultoria, mentoria, acompanhamento individual. Eu confesso que não estava preparado para aquilo, não era essa a ideia, mas pensei, pá, por que não? Não é? Se eu o quero fazer, sei fazê-lo, e há aqui alguém que eu não conheço, que me conheceu daqui, e só um pequeno pormenor, eu não dava a cara, aquilo era um logotipo Finanças dos 90, eu nunca tinha mostrado a cara nessa altura. Ok. Por isso, uma pessoa que nem sequer sabe quem eu sou, mas que gosta o suficiente do meu conteúdo para me perguntar se eu estou disponível para acompanhar, eu disse, pá, claro que sim, bora lá. Pronto, e percebi aí que claramente poderíamos levar isto num nível um bocadinho à frente, que é sim, acrescentar valor, sim, trazer conteúdo, mas de certa forma também fazer isto um potencial negócio para mim. E quando é que te despediste? Só me despedi em março de 2023. Foram 3 anos de muito trabalho em que eu tinha o meu trabalho durante o dia. És um newbie. Sim, neste mundo realmente totalmente focado no meu negócio. Sim, completamente. Sim, mas já tinhas características de empreendedor, já. Sim, fui criando, ou seja, fui isso. criando durante estes 3 anos, mantinha o meu trabalho durante o dia e depois fazia isto à noite aos fins de semana. E deixa-me fazer-te uma pergunta, vou-te provocar. É propositado. Vamos a isso. É ou não diferente? O que é que mudou a partir de março Sim. de 2023? O que é que mudou? Ok, tinhas características de empreendedor, empreendias em side projects, ok? E o que é que muda desse momento para o outro momento em que agora tudo depende de mim, não há receita certa? Como é que foi essa transição? Certo. Foi difícil.
Falei uns... E eu estou a dizer isto porque... Foi e ainda está a ser, lá está. De certeza absoluta que temos alguém ali nesta situação que Certo. está a desenvolver os seus projetos, que está a fazer as suas coisas, mas que continua a ver o salário certo do outro lado, que para mim é um salário incerto sempre, não é? Sempre que depende de outras pessoas, para mim esse é que é o salário incerto, mas no conceptual aparentemente é o salário certo. Como é que é essa decisão, Sérgio, e no dia a seguir, por onde é que se começa? O que é que se sente? O que é que se começa a fazer? Certo. Eu acho que esta transição acaba por ser um bocadinho inevitável, porque o que é que eu já estava a sentir para aí um ano antes desta decisão? O meu foco claramente estava muito mais de um lado do que do outro. Claro, Certo. obviamente, não fazia de mim um mau profissional, eu continuava a dedicar-me, como é óbvio. Mas perguntasse o que é que eu adorava fazer? Claramente era isto. Sim. O teu extra mile já não estava ali, tu Exatamente. cumprias. E como é óbvio, quanto mais foco e mais dedicação nós colocamos numa coisa, melhores resultados tiramos dela. E chegou um momento em que eu já não conseguia gerir as duas coisas e tive que tomar essa decisão. Por isso, acabou por ser uma coisa que era inevitável. Ia ter que acontecer esta decisão, a menos que eu decidisse matar este projeto, que também não era uma opção para mim. Que continuavas com as finanças... Não, entretanto já tinha feito a passagem para nome pessoal. Isto no início de 2022 deixei o Finanças dos 90 e passei a assumir o Sérgio Rodrigues. E aí claramente a coisa acelerou bastante, aquela questão da marca pessoal que se fala muito, não é? Acelerou muito. No final em outubro de 2022 começa a ir à televisão, começa a receber convites, e a coisa começa a acelerar um nível, lá está aí, 6 meses depois já não dava, pronto. Agora, essa é uma boa pergunta, que é o que é que acontece na primeira segunda-feira de manhã, em que nós nos sentamos ao computador e a mensagem é, pensamos assim, então e agora? Não é? Ok, eu sei o que estava a fazer das 6 da tarde para a frente, mas agora são 9 da manhã, não tenho ninguém a chatear-me, o que é que eu faço agora? E é um bocadinho assustador, que eu vou parar e tipo, ok, eu quis fazer isto está a correr bem, eu tomei esta decisão consciente, eu preparei-me para isto, e agora? O que é que eu faço? Estou a recuar na minha jornada agora. Imagino que sim. Estou-me a ver lá em Inglaterra, enfrentar aquela parede, sentado naquela sala, com um computador, e a abrir o Google. Certo. Que eu ainda estava muito mais atrás do que tu. Mas sim, mas estou-te a ver. Mas ok, mas quando tu tomaste essa decisão, e acho que esse contexto também é importante nós falarmos disso, de forma nua e crua, o teu rendimento já te permitia colmatar as tuas despesas ou não? O rendimento que eu tirava do meu projeto, não. Preparei-me financeiramente com o outro rendimento, lá está, literacia financeira, preparar, poupar, juntar para... Pá, se isto não der nada, eu tenho que me aguentar e as contas continuam a ter que ser pagas. Por isso tomei essa decisão e eu sei que é uma boa prática para quem eu consegui fazer. Obviamente é muito mais confortável se conseguires garantir que o teu side project já te paga as contas. Eu, como ainda não o conseguia fazer, mas queria fazê-lo, preparei-me de outra forma. Foi ok, vou acumular aqui dinheiro para os primeiros meses, eu estou tranquilo, se isto não der em nada, pelo menos não falho com as responsabilidades. E preparei-me dessa maneira, mas ainda não estava a dar nessa altura. Ok, este é um bom ponto. Eu vou trazer aqui outro ponto, que é como é que essa decisão é discutida com o parceiro, neste caso com o teu parceiro. Certo. Mas como é que se chega a esse ponto? Como é que se introduz esse tema? Como é que se fala sobre isso? Abertamente. Isso é muito importante quando se começa nesta aventura do empreendedorismo, a pessoa com quem estamos, e eu sei que tu és um homem de família que dá muita importância à família, e por isso revejo-me perfeitamente. Ainda não tenho filhos, mas o conceito é o mesmo. Tenho que ser muito aberto e muito transparente e dizer, olha, isto está a acontecer, eu quero que isto vá por aqui, temos estes riscos, temos estas potenciais recompensas, pode correr bem, pode correr mal, como é que te sentes em relação a isto? E deixar outra pessoa abertamente dizer o que é que sente em relação a isso. Felizmente, eu tenho a sorte de ter uma mulher absolutamente incrível que diz, pá, bora, se isso estourar, estamos cá e vamos arranjar uma solução. Mas eu tenho confiança em ti, eu sei que vais conseguir dar a volta a isso e arranjar a forma disso nunca ser um problema, mas se acontecer, estamos cá para o que der e vier e a gente come mais sopa. Foi uma das pessoas que ela usou na altura, a gente come mais sopa, fome não passamos. Pronto. E é bem bom uma sopa. Pá, é bem bom, exatamente. Olha, e duas coisas que eu queria explorar aqui contigo, que eu acho que são dois temas que eu acho que são importantes. O primeiro é como é que tu definiste o teu stop losses, ou seja,
Onde é que tu, tipo, eu não perco mais, tipo, se isto não acontecer, e se o fizeste, não é? Eu quero puxar isto que é para darmos ferramentas também aqui a quem nos está a ouvir. Como é que tu fizeste essa definição de que qual é o tempo, quanto tempo é que eu tenho, até onde é que eu vou, e se isto não der até dia X ou mês X, certo. eu transito, se isso foi pensado, se isso existe ou não, ok? Porque imagina, eu defini isso, mas depois queimei esse tempo todo, porque eu estava tão envolvido. Certo. Eu a continuar, era um salto de fé tão grande e por acaso correu mais ou menos. Correu relativamente bem, mas podia ter corrido mal. Ok? E eu inconscientemente, Sérgio, deixa-me dizer, eu inconscientemente, não com esse conhecimento que eu tenho todo o histórico das minhas contas bancárias desde 2011. Ok? Foi em 2011 que eu comecei, ali finais de 2010, não, desculpa, inícios de 2010, que eu comecei a ganhar consciência da componente financeira, ok? Porque comecei a ter objetivos, tinha a perceber quanto é que tinha que poupar, eu tinha as contas de que quando é que eu vou conseguir chegar ao meu primeiro meio milhão de... Quando é que eu vou conseguir ter 500 mil euros na conta? Certo. Ok? E fiz aquela conta, não é? 1000 euros todos os meses, durante 42 anos, e eu tenho... Está lá, então certo. o meu objetivo era esse, o meu objetivo era conseguir poupar 1000 euros por mês. Ok. Ok? E depois eu tinha um quadrozinho que era sempre que eu poupava menos, quanto é que eu ia poupar nos próximos meses, diluído, estás a ver? Certo. Diluído. Claro que em cima disso não tinha a inflação, não tinha a depreciação do próprio dinheiro, não tinha isso, mas eram 1000 euros sempre certos, certo. não é? Sempre certos. E foi mais ou menos ali naquela altura, foi na altura que eu queria comprar um carro, então eu tinha que entender quanto dinheiro é que eu tinha poupado todos os meses para poder pagar um carro e ainda sobrar e essas coisas todas. Foi mais ou menos aí que eu comecei a ter essa consciência. Mas eu sempre fui muito poupado. Sempre fui mesmo muito poupado. Pá, a minha mãe costuma contar uma história sempre minha. Ela conta duas histórias, mas uma delas, uma é eu a pedir esmola numa feira, porque eu vi uma pessoa a pedir uma esmola e percebi que aquilo estava a funcionar. Então repliquei o modelo, sentei-me à beira dessa pessoa e comecei, mão estendida, a pedir dinheiro. Okay. Portanto, eu sempre tive alguma coisa pelo dinheiro. Portanto, eu vi um modelo que funcionava, certo. não entendia. E a minha mãe de repente está lá na feira, não é? Portanto, a ver as coisas, de repente estava eu sentado à beira da pessoa que estava a pedir e estava a pedir esmola. Não sei se tive uma esmola ou não, possivelmente não, a minha mãe também não se lembra disso, mas há uma outra história que a minha mãe conta sempre, que é a minha mãe dava-me uma espécie de semanada, não era bem uma mesada, não tínhamos o conceito de mesada, mas dava-me um dinheiro mais ou menos para a semana, que naquela altura eram 500 escudos. Okay. Pá, era aquela mítica nota. Certo. Pá, 500 escudos era mesmo muito dinheiro. Hoje estamos a falar em 2,5 €, não é? Sim. Mas 500 escudos era uma nota, era mesmo incrível ter aquela nota. E então a minha mãe dava-me aquela nota para eu ir ao bar na escola, mas eu levava na mesma lanche de casa para comer na escola e era para ficar com a nota dos 500 escudos, não é? Certo. Aliás, lembro-me de a minha primeira PlayStation que eu comprei, primeira e única, na verdade, nunca mais gastei dinheiro nisso. E a minha bicicleta foi e o telemóvel, o meu primeiro telemóvel em 1999. Ok. Foi com esse dinheiro que eu poupava. Lembro-me que custou 24 contos, 990. Lembro-me bem disso. Que eu pus aquelas notas todas de 500 escudos. Mas eu tinha muito essa componente poupada, então eu sempre fui muito poupado. E quando eu decidi fazer este turning point também na minha vida, eu na altura na empresa onde eu estava, não é que eu ganhasse muito, mas permitia-me poupar muito dinheiro, porque além do salário eu tinha carro da empresa, tinha plafons de almoçar e jantar, estava muitas vezes fora, então conseguia poupar na ordem dos 85 a 90% do meu ordenado todos os meses. Okay? Então permitia-me efetivamente ter uma poupança muito grande. E quando eu mudo para a Inglaterra, não é? E decido ser empreendedor, eu tinha ali uma almofada financeira e que me permitia, imagina, se fosse necessário, embora a gente não precisou daquele dinheiro, mas se fosse necessário, porque com o rendimento da minha esposa a gente conseguia suportar todas as despesas da casa, as despesas familiares, mas se fosse preciso, nós tínhamos aquele dinheiro, porque
um dinheiro de um, é um dinheiro do outro, é assim que nós Certo. gerimos o nosso dinheiro. Mas, e essa foi a parte mais fácil, porque eu já tinha essa literacia de certa forma. Onde é que foi a parte mais difícil? E é isso que eu quero puxar para aqui, que é o stop. Não é? Tipo, onde é que tu deixas de continuar a investir? E era 1 ano e eu fui até aos 3 anos. Certo. Só passado 3 anos é que eu voltei a ter rendimento, salário. Então andei durante 3 anos a fazer essa travessia, não é? E eu acho que isso é perigoso. Eu acho que isso é perigoso porque nós ficamos muito apaixonados pelo negócio, ficamos romantizados, não é? Pela ideia, e isso depois pode ter uma fatura muito grande à frente, não é? Então dei este enquadramento para trazer esta consciência para aqui. E nem sempre, não é que haja o certo ou errado, porque eu pessoalmente fiz de uma forma diferente que aquela que tu estás agora a fazer, mas eu acho que é importante nós trazermos mais variáveis para que as pessoas lá em casa também consigam pensar neste tema, quem está no momento de dar este passo. Certo. Eu, para mim, quando decidi despedir-me em fevereiro, na verdade, deste ano, decidi que era até ao final do ano, era o meu prazo. Até ao final de 2023 era o meu prazo para decidir, ok, isto realmente, dedicando-me a isto a 100%, dá, não dá? Porque isto é muito, às vezes é um mundo muito bonito, não é? De, vamos criar valor, vamos fazer isto, mas se não houver dinheiro para pagar as contas, é muito bonito, mas se não transformamos aquilo num negócio qualquer, pelo menos para pagar as contas e sobrar algum, vale o que vale, não é? É o que eu ando sempre bem. No final do dia, para mim se não é aquele barulhinho de caixa registradora, cachim, não é um negócio. Sim, é um passatempo. Exatamente. É um giveaway. É um giveaway, essa expressão que tu usas é engraçado. Lá está, não tem que ser um negócio milionário e provavelmente, aliás, de certeza que não o vai ser nos primeiros tempos. Eventualmente no futuro, quem sabe. Mas pelo menos tem que dar alguma coisa para conseguirmos viver, não é? Para ser um negócio. Exatamente. Pronto. E eu defini para mim que seria o final do ano, por isso tínhamos aqui 9 meses, contas redondas, para ver, ok, se eu me dedicar a isto, porque já tinha a experiência de 3 anos a dedicar-me a isto a part-time e percebi, ok, com o part-time consigo estes resultados, estou a perder estas oportunidades porque não consegui ir a todas. Claro. Estando a full-time, teoricamente, isto dará mais X. E agora vamos ver se isto dá ou não. Defini isso. Pronto, e na verdade estamos aqui a aproximar do final do ano e as coisas estão a correr até melhor do que eu estava à espera. Boa. Pronto, por isso à partida estamos ok para continuar aqui por mais uns quantos anos nisto. Mas sim, defini isso inicialmente. Agora se me perguntares, se as coisas não estivessem a correr bem e eu não estivesse a ganhar nada, o que é que ia acontecer no final do ano? Eu acho que provavelmente ia dar mais algum tempo. Porque depois é aquela história da paixão. Não, para isto agora, se eu puser mais 3 meses... Mas é perigoso. Mas é perigoso, assumo que sim. E por isso acho que é mesmo importante as pessoas prepararem-se muito bem antes financeiramente para poderem aguentar o tempo que consideram necessário mais uma folga. Para mim definir isso, aparentemente estamos bem encaminhados. Bora puxar um bocadinho isso, que claramente tens aqui muito a aportar sobre isso, que é, qual é a missão hoje? Qual é a tua missão hoje? Qual é a missão? É, acima de tudo, impactar o máximo de pessoas possível. Porque eu acredito muito que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro, seja vendas, lucros, o que quisermos chamar, o dinheiro genericamente falando, uma coisa que eu aprendi aqui há uns tempos é que é uma consequência de fazer as coisas certas. E eu sei que se eu causar impacto num grande número de pessoas e melhorar as suas finanças pessoais, o retorno financeiro para mim vai ser inevitável. E essa é a minha missão, é causar impacto no maior número de pessoas possível e ter pessoas a dizerem-me que por minha causa, e com as grandes aspas, porque eu digo sempre que eu não fiz nada, eu simplesmente ensino, partilho, trago valor e as pessoas depois fazem ou não o que elas quiserem com aquilo. É sempre por culpa delas que elas têm resultados. E ouvir pessoas dizer que é porque me começaram a seguir, começaram a ver o que eu digo, que começaram a gerir o seu orçamento, aumentaram os seus rendimentos porque negociaram os salários, porque começaram o negócio, começaram a investir, porque vão-se conseguir reformar 10 anos antes do que seria o normal. Isso para mim é causar impacto. Eu estou a causar impacto na vida destas pessoas. E essa é a grande missão. Muito mais do que conseguir faturar X, Y ou Z, é dizer, eu quero chegar ao máximo de pessoas possível. O que é o máximo? São quase 11 milhões, teoricamente falando, não é? Eu sei que não consigo chegar a todas as pessoas. E em primeiro lugar, porque nem todas as pessoas gostam da forma como eu comunico, das coisas que eu digo e está tudo bem em relação a isso. Mas sei que consigo chegar a muitos milhares de pessoas. Ainda chegas mais porque os PALOP, não é? Já tens os PALOP. É um mercado que eu ainda não estou a explorar. Porque podes impactar muito mais. Eventualmente, sim. É um mercado que já pensei, acho que ainda não estou lá. Vais dos 11 aos 250 milhões fácil. Certo. Mas, ou seja, o que é que está errado no nosso sistema? O que é que está errado? Está errado, vou-lhe chamar regras do jogo, estão muito contra nós. E quando digo nós, é as pessoas que querem fazer algo diferente do que é o padrão.
E aqui pode ser no empreender, pode ser no gerir melhor as finanças, pode ser no ser uma pessoa melhor. Mas no sistema, vou aprofundar mais esta questão. E vai ser naturalmente provocatório. Estou aqui para te provocar, mas o que é que está errado? Ou melhor, o que é que tu mudarias hoje no sistema de ensino para dar mais ferramentas a todos os estudantes? O que é que tu mudarias? Certo. Mudaria... Porque o errado às vezes é fácil, não é? Mas vamos falar da solução, não é? Não quero estar a falar de problemas, certo. Vamos falar da solução. Porque repara, eu dou aulas hoje, eu dou aulas no IPCA, dou noutros sítios, mas isso são pós-graduações, mas ali no IPCA, e apanho miúdos de 17, 18, certo. 19, 20 anos. E eu dou social media. Mas há alguns momentos que eu não estou a formar profissionais, eu estou a formar pessoas. E às vezes falo finanças, às vezes falo de outras coisas. Porque há este gap enorme. Há um fosso gigante. A literacia é muito reduzida mesmo. É mesmo muito reduzida. Então, pá, o que é que mudarias? Se amanhã te desse a oportunidade de tu pegares, olhares para o sistema de ensino em Portugal, o que é que tu fazias diferente que aquilo que está a ser feito certo. Hoje? Tocaste aí num ponto importante. Acho que devemos focar mais em formar pessoas e não necessariamente formar profissionais no sentido de máquinas, que é isso que nós estamos a formar. Nós estamos a formar pessoas, estamos a formar profissionais com competências técnicas, teóricas, logo à partida, e estamos a esquecer de formar pessoas. E acho que isso faz logo toda a diferença. Se nós formarmos boas pessoas, a probabilidade de elas se tornarem bons profissionais é bastante maior do que o inverso. Isso, claramente. E nós formamos técnicos, que na verdade saem das nossas faculdades, que são ótimas faculdades, genericamente falando, nós temos um sistema de ensino que é muito bom, tecnicamente, mas depois faltam as competências profissionais, faltam as competências pessoais, desculpa, faltam as soft skills, e esta rapaziada toda chega ao mercado de trabalho e aquele salto, aquela mudança do estudante para profissional é muito difícil. E depois a maior parte das empresas, precisamente porque também tem muitas pessoas que estão exatamente com estes desafios, as empresas depois têm dificuldade em recebê-los e conseguir trabalhá-los neste sentido, certo. Dar este passo. Mas vamos mais fundo do que isso, porque nem queria direcionar tanta conversa para aí, quero ir mais profundo, que é o que é que tu mudarias para hoje entregar mais valor no sistema de ensino sobre literacia financeira aos alunos? Como é que tu fazias? Se hoje tivesse a oportunidade de mudar, o que é que tu mudarias? Ser uma disciplina obrigatória. É muito simples. E quem diz literacia financeira diz muitas outras. Mas a literacia... Como por exemplo? Como por exemplo, exemplo, podíamos puxar mais? Toda a parte do desenvolvimento pessoal, toda a parte de comunicação, falar em público. Epá, há muitas competências que são muito importantes e que seguramente num currículo académico não iam... Obviamente a parte técnica é extremamente importante. Temos que formar bons engenheiros, bons médicos, técnicos, obviamente que sim. Mas todas estas outras componentes não iriam ocupar assim tanto tempo e fariam toda a diferença no resultado final. E literacia financeira é daquelas coisas, literacia política é outra que também devia de estar incluída e que depois mostra porque é que as taxas de abstenção são o que são e as pessoas estão completamente desligadas. Bom ponto. Mas Bom uma coisa ponto. que eu digo muitas vezes, tu podes passar uma vida inteira sem literacia política nenhuma porque não votas uma vez na tua vida. E não queres saber e desligas. Literacia financeira não consegues. Mais cedo ou mais tarde, faças o que fizer da tua vida, tu vais esbarrar de frente com o dinheiro e com os impostos e com essas coisas todas. Não consegues fugir, a menos que vais viver para uma caverna. Pá, não consegues. Numa vida, vamos chamar, normal, civilizada, não consegues fugir. E é o Estado que não quer entregar mais literacia financeira? Isso agora é uma boa conversa. Mas eu quero provocar nisso. Tenho dúvidas que haja um real interesse nisso. Porque, na verdade, existe um Programa Nacional de Literacia Financeira, promovido pelo Banco de Portugal, CMVM e a ASF, a Autoridade de Supervisão dos Seguros e dos Fundos. E esse Programa Nacional tem... Acho que foi fundado em 2008, se não me falha a memória. 2008, 2009. Por isso já passaram uns quantos anos. E continua a não ter grande impacto. Era supostamente um programa, era e é, com muita ligação às escolas. Para levar estes temas às escolas. E eu tenho feito muito trabalho com escolas, secundárias, faculdades, e eu pergunto, olha, mas conhecem, já ouviram falar? Não. Eu não conhecia. Eu não conhecia isso. É impressionante como é que... E temos os 3 reguladores que deveriam de ser os principais interessados nisto, não é? Realmente ter estes temas, porque quanto mais literacia houver, menos trabalho eles têm, porque menos têm que intervir, não é?
porque há tendencialmente menos burlas, menos esquemas financeiros. Mas porquê que o Estado, na tua opinião, porquê que o Estado, e estamos a falar no Estado no sentido de o órgão soberano, não é? Certo. Que decide naturalmente, não vamos estar aqui a falar de ministérios, nem coisa, mas o Estado como o órgão soberano. Se é evidente, porquê que eles não fazem nada em relação a isto? Porquê que eles não mudam o jogo? Vou tendencialmente ser polémico no que vou dizer, mas é a minha opinião. Eu sei, mas eu estou a puxar para aí. É essa a ideia. Eu acho que há um interesse muito grande em manter uma dependência do Estado, fomentado, em primeiro lugar, pelo próprio Estado. E aqui não é uma questão de partidos, porque já tivemos outros partidos. Sim, não. E no final o resultado é o mesmo. E não é só em Portugal. Deixa-me só fazer um disclaimer. Eu não tenho qualquer partido político, não sou militante, não tenho nenhuma preferência política. Portanto, não estou de todo a criticar qualquer partido. Estou a entender o Estado como órgão soberano, como as pessoas que decidem o futuro do nosso país, que decidem todos os milhões de euros que a nossa carga fiscal gera aos cofres. Certo. É sobre isto que estamos aqui a falar. Sim, exatamente. E lá está. E não é só um problema em Portugal, porque olhas para outros países, uns mais, outros menos, naturalmente, mas há sempre esta ideia de criar aqui uma dependência, quando, na minha opinião, não devia de ser assim. O Estado, obviamente, é uma figura importante, que deve existir, mas que não deve fomentar esta dependência do Estado, muito pelo contrário. E lá está, as coisas acabam por se ligar. Se tu tornares as pessoas menos competentes, menos conhecedoras, com menos formação, estás de certa forma a torná-las mais dependentes de outros e dizer, olha, não tens de preocupar com isto que eu tomo conta de ti. Mais literacia financeira faz com que as pessoas saiam da roda dos ratos. E comecem a perguntar mais, comecem a ler mais, e isso é um problema, é um potencial problema que depois fica, lá está, as pessoas olharem para um orçamento de Estado e começarem a questionar, mas porquê é que estamos a gastar realmente? E já se faz muito isto, mas numa perspectiva mais de soundbites. Gastar dinheiro com a TAP e com não sei o quê. Sim, mas isso é de uma forma diferente. Não, é realmente ler o orçamento de Estado, e aquilo é complexo. Eu já estive a ler a proposta e é difícil ler aquilo, mas termos mais pessoas disponíveis e interessadas em ler aquilo e começar a questionar. Mas porquê é que estamos a gastar isto aqui? Há tanto para fazer neste país. Pronto. E por isso a questão da literacia ou na noutras falta áreas, dela, e outras áreas é a mesma coisa, não é? As pessoas começam a questionar e isso pode ser problemático para quem está a ser questionado, que não devia de ser, devia ser exatamente ao contrário, não é? Se o Estado é este elemento central que deve estar aqui a trabalhar em benefício de todos nós, devia de ser o primeiro a dizer, não percebem, venham perguntar, questionem, acham que isto não faz sentido. Pronto, e acho que, mas depois lá está, depois a parte da participação política ativa também é muito baixa, pelas taxas de abstenção vê-se isso, e por isso acabamos de ficar aqui um bocadinho presos. Boa. Olha, mudando agora aqui um bocadinho de tema. Tu, portanto, este ano é claramente o ano da viragem na tua vida, de empreendedor, e empreendedor no sentido de que agora eles estão no cepo e tu todos os dias tens que correr, não é? Porque senão a guilhotina... Certo. Não é? Mas tu iniciaste recentemente também um projeto, não é? Em parceria. Como é que se inicia uma sociedade? Ou porquê que se inicia uma sociedade? Inicia-se uma sociedade porque se entende que a questão da união faz a força, ou qualquer outra interpretação que queiras dar. Perceber que nós sozinhos ficamos um bocadinho limitados até onde é que conseguimos ir, e que se juntarmos a outras pessoas que partilhem dos mesmos valores, dos mesmos objetivos, não necessariamente dos mesmos ideais, mas que a coisa funcione bem, que se juntarmos várias pessoas... A complementaridade, não é? Leva-nos muito mais longe, não é? Aquela ideia do sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. É um bocadinho essa a ideia. E foi esse o objetivo, e foi isso que aconteceu. Perceber que, eu sozinho tinha feito este caminho, mas se quisesse agora ir mais longe, se eu me juntasse a outras pessoas que estavam, entre aspas, no mesmo caminho, conseguiríamos levar isto a um sítio... A mesma missão, o mesmo propósito. Exatamente. Não é? Conseguiríamos levar isto a um sítio bastante maior, que nenhum de nós individualmente se calhar conseguia ou sequer lá chegar, ou pelo menos tão facilmente lá chegar. E acho que é daí que as sociedades mais ou menos formais nascem ou devem nascer. É de juntar pessoas que tenham os mesmos objetivos, a mesma missão, que contribuam com skills diferentes nessa mesma missão, para que aquilo tudo junto chegue mais rápido e mais longe. Como é que surgiu? Como é que surgiu a oportunidade da junção de forças na altura no projeto da Meu Capital? Da Meu Capital. Surgiu que nós já trabalhávamos em parceria há praticamente um ano, na altura quando a Meu Capital lançou o Capital Talks, que era o podcast. Era eu e uma outra pessoa que o fazíamos. Eu estava ainda lá está com o meu trabalho a tempo inteiro,
e começou a nossa parceria a partir daí, que foi em julho de 2022. Junho ou julho começámos. E percebemos que havia ali um match muito grande em termos de formas de trabalhar, formas de pensar, objetivos, e começámos ao fim de relativamente pouco tempo a falar que se calhar podíamos explorar isto um bocadinho mais e ir muito mais além do que um podcast, uns artigos para o site, e começámos a falar sobre isso perto do final do ano. Por isso em novembro, sensivelmente, começámos, eu e os dois sócios da Meu Capital, começámos a falar sobre isto, a alinhar ideias e percebemos, ok, isto faz sentido, claramente queremos, entre aspas, as mesmas coisas, trabalhamos bem juntos, temos a mesma missão e então vamos juntar e fazer disto algo maior. E foi nessa altura que eu então, depois já em fevereiro, que eu me despedi para me juntar ao Meu Capital e continuar, digamos, continuar por um lado, mas começar por outro, certo. Este caminho aqui juntos. E como é que acaba? Porquê que acaba? Qual é a decisão? Qual é o racional? O caminho acabou em setembro, por ser uma coisa relativamente setembro já deste ano, por ser uma coisa relativamente recente, tivemos 6 meses juntos, contas redondas, porque houve aqui uma divergência em termos de estratégia. Ou seja, nós passámos ali muito tempo juntos e muitos meses ali a conversar e a falar, e havia ali um alinhamento grande, e depois começámos a ir para o terreno e percebemos, espera aí que isto afinal, quando estamos aqui no dia-a-dia, as coisas afinal são um bocadinho diferentes daquilo que falámos à mesa de jantar aqui há uns meses. E é perfeitamente natural, e a verdade é que encarámos isso com uma naturalidade muito grande e rapidamente percebemos que, afinal, aquilo que tínhamos vindo a falar não estava assim tão alinhado como parecia. Não é uma questão de missão, porque realmente continuamos com a mesma missão, simplesmente a forma de lá chegar é que percebemos que afinal não era assim tão comum. E tomamos essa decisão que é, ok, se já estamos a perceber ao fim de 6 meses que não estamos alinhados, não vale a pena estarmos aqui todos a forçar uma coisa. E cada um segue o seu caminho e foi isso que decidimos fazer, ou seja, seguimos caminhos, separámos porque queremos chegar ao mesmo objetivo, mas por sítios diferentes ou por trajetos diferentes. E então decidimos muito rapidamente, não faz sentido, se ao fim de 6 meses já estamos a chegar a essa conclusão, não vale a pena estarmos aqui a insistir. E a verdade é que ao fim destes 6 meses fomos tentando alinhar estas coisas que naturalmente acontecem, não é? Percebemos, ok, olha, o final é mais para a esquerda, tu é mais para a direita, mas falamos, encontramos aqui um caminho pelo meio. Mas depois começas a perceber que passa o tempo e há sempre muitas esquerdas e direitas e meios e há muitos compromissos constantemente a ter que ser assumidos e percebes, se calhar vamos ficar aqui numa coisa mais ou menos. E foi uma decisão solitária ou foi partilhada com outras pessoas antes de ser tomada? Foi partilhada dentro da equipa apenas. Lá está, nós muito abertamente sempre falámos sobre isto e chegámos por unanimidade a esta conclusão de perceber, ok, não estamos aí naquele caminho que nos faz sentido, ok, como é que agora vamos... Mas validaste com o teu círculo de influência, com outras pessoas, ou foi apenas uma decisão tua de eu estou consciente, eu vou tomar esta decisão, ou rodeaste outras pessoas para entender outros pontos de vista, para amadurecer mais a decisão de uma potencial separação? Falei com a minha mulher, obviamente, lá está, porque isto ia ter outra vez um impacto, não era mais uma mudança e mais uma imprevisibilidade que vinha depois. E falei, obviamente, com ela para perceber o feedback dela e a opinião dela em relação a tudo isto. Mais uma vez, apoio incondicional. Mas não, optei porque lá está, depois dá aquela sensibilidade, ok, isto é o meu negócio, são os meus sócios. Quer dizer, também não quero estar aqui a falar com o meio mundo sobre o que é que se passa na minha casa, como é óbvio, não é? E na verdade... não houve nenhum stress, não houve nenhum problema, ninguém se desentendeu. Não tem que haver, claramente. Foi uma coisa muito adulta, completamente adulta e super profissional, dizer, olha, parecia que sim e afinal não é assim tanto. É isso mesmo. E foi cada um à sua vida e lá está, e o Meu Capital seguiu o seu caminho e eu segui o meu, com o maior dos gostos. E o que é que vem aí? Vem aí um... Vem um livro. Vem um livro, não é? Vem um livro, acabadinho de sair. Fala aí um bocadinho sobre... É uma coisa que eu já isso. estava a trabalhar desde o início do ano, porque escrever um livro dá muito trabalho. Foram muitas horas ao computador a escrever. Que coragem. E sim, foi muita coragem. Foste tu que o escreveste? Todo, sim, todo. Não houve ChatGPT envolvido, fui eu que escrevi. Porque há vários métodos, não é? Há pessoas que falam para o microfone e depois outra pessoa escreve. Escrevi mesmo. Boa. Sim, mesmo o Word aberto e começar a escrever. E foram 6, 7 meses de trabalho. O livro chama-se Pensar, Poupar, Ganhar, e porque no fundo aborda o que eu acho que são os 3 grandes pilares das finanças pessoais: pensarmos sobre o dinheiro, pouparmos aquele que já temos e conseguirmos depois ganhar mais e repetir o ciclo, porque isto depois acaba por ser um ciclo um bocadinho infinito, digamos assim. E o livro saiu muito recentemente, chegou nos últimos dias às livrarias principais, está disponível nos sites todos que nós conhecemos, e pronto, foi um desafio muito grande.
Mas que deu-me um gosto enorme, deu muito trabalho, mas deu-me um gosto enorme, e agora estar a receber o feedback das pessoas que já o leram tem sido mesmo muito, muito bom. E acho que é um livro, acho que não tenho a certeza, mas também sou suspeito na minha opinião, que é um livro que traz mesmo muito valor a este mundo. Ok. Bom, pelo menos um livro já está feito, não é? Agora falta o filho. A árvore também já está plantada. A árvore já está, então falta o falta filho. virá a seguir. E por falar em filhos, porque não só, mas também é uma espécie de continuidade da nossa existência. Sérgio, qual é o legado que tu queres deixar? Qual é que é o... Um dia, quando falarem sobre ti, o que é que vão dizer? Isso é uma pergunta... Sobre o empreendedor que tu és, mais no sentido sobre o empreendedor, sobre o impacto que tiveste, muito mais que se és ou não um gajo porreiro, certo. Mas sobre tipo, o que é que tu sabes que vais deixar? O que é que eu sei que vou deixar e que vou continuar a trabalhar durante muitos mais anos para garantir que isso é uma realidade? É conseguir realmente ter pessoas que digam: o Sérgio contribuiu para que eu hoje tenha uma vida melhor. Financeiramente e não só, obviamente o meu impacto será mais por aí, é ter realmente pessoas, muitas delas que eu não as vou conhecer pessoalmente, não se vão tornar minhas amigas, nada do género, mas que digam: o Sérgio contribuiu e o que ele me ensinou, o que ele me passou, o valor que ele me trouxe, contribuiu para que eu tenha uma vida melhor hoje. E acho que isso é fantástico. Há um livro que eu gosto muito do Simon Sinek, que é um autor que eu adoro, que é o Jogo Infinito, onde ele desafia muito a pensar nisso, muita área dos negócios, mas não só. Ainda não li muito bom, Jogo Infinito. Muito bom. E ele fala muito da perspectiva dos negócios. Os negócios pensarem no jogo infinito e não no quarter e no ano, mas aquilo também facilmente se consegue adaptar à nossa vida pessoal, e é pensarmos nisso, é pensar o que é que fica depois, não é? Porque nós estamos aqui 80 anos, dizem as estatísticas, o que é que fica depois? E pode ficar uma eternidade. Nós continuamos a recordar pessoas que morreram há 500 anos, há 1000 anos, e continuamos a falar delas, e acho que podemos fazer qualquer coisa para ser uma delas. Top. Sérgio, foi um gosto enorme ter-te aqui. Já são quase 7 da manhã, temos que fazer acontecer, temos que ir trabalhar. Está na hora dos nossos fazedores. Foi uma excelente conversa sobre um tema que eu acho que tem impacto em todos nós, e é um tema muito forte para nós gestores, para nós fazedores, porque é aquilo que nós estávamos a falar no início, né? Que é quem não gera o seu próprio dinheiro nunca vai gerir o dinheiro do negócio, nunca vai conseguir gerir o dinheiro da sua empresa, e vai fazer confusão entre dinheiro de empresa, dinheiro pessoal, transferência, uma coisa de um lado para o outro, e não o consegue gerir. Por isso, Sérgio, como é que te podemos encontrar nas redes sociais? Em Instagram, não é? Instagram, Facebook, TikTok, sergiorodrigues.pt, site sergio-rodrigues.pt, LinkedIn também. Teu livro agora. O livro também, por isso vai em todo lado. Não é difícil. Também há um canal de YouTube, há um podcast próprio. Boa. Top. Tudo. Top. Então, continuem a seguir o trabalho do Sérgio, porque o empenho dele é continuar-nos a trazer mais literacia, a impactar a nossa vida de um ponto de vista financeiro a todos nós fazedores, e portanto todos nós temos muito a aprender contigo. E por isso, Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui neste podcast, obrigado pelos temas que abordámos aqui, obrigado pelas provocações que foram respondidas aqui, porque no final do dia é isto que eu mais defendo: um podcast, uma conversa, sem bullshit, sem tangas, sem sonhos cor-de-rosa, sem mimimis e contos de fada, para que a gente leve a realidade nua e crua exatamente para estes empreendedores maravilhosos que temos ali do outro lado, porque estamos a construir aqui uma grande comunidade de fazedores. Certo. E obrigado por fazeres parte agora também desta nossa comunidade. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto estar aqui à conversa. Obrigado.